Quero nesta manhã falar sobre um tema que eu pensei em meu coração, quero transmitir. Deus faz grandes coisas. Repita comigo: Deus faz grandes coisas. E eu quero ler um Salmo 126, apenas um versículo, e depois lermos também outro versículo em Eclesiastes. Salmo 126, 3, diz assim: Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E lá no livro de Eclesiastes, o livro poético de Salomão, no capítulo 3, verso 14, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se pode acrescentar, nada lhe se deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Amém. O Salmo 126 é um salmo histórico que fala do cativeiro. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Deus havia levado ao cativeiro o povo de Israel, que vivia em rebeldia, em pecado, foi para a Babilônia no cativeiro 70 anos, como profetizou o profeta Jeremias. Mas também houve profecias, inclusive esse salmo, dizendo do retorno do cativeiro para Israel. E no verso 2, grandes coisas fez o Senhor a estes. As nações souberam que a mão de Deus estava no retorno do povo à sua terra. Sabemos que houve muito avivamento no tempo do sacerdote Esdras e Neemias. O retorno do cativeiro. Eu queria falar nesta manhã que o Deus perfeito e eterno, Ele faz grandes coisas. Deus faz grandes coisas. Meditando nesse assunto, sobre fazer, criar, a palavra bara no hebraico, criar do nada, Deus, na sua vontade, na sua presciência, Ele resolveu criar. O nosso Deus é um Deus criativo, soberano, está acima de todos. Todas as nações o pertencem. O nosso Deus é um Deus transcendente, está acima de tudo e de todos. Ele resolveu criar. A Bíblia diz no Salmo 135 que Ele criou tudo que há na terra, no mar e em todos os abismos. Ele resolveu criar pela sua vontade. Deus faz grandes coisas. E tudo que Deus faz durará eternamente. Nós vemos grandes feitos realizados pelo homem com a capacidade e inteligência que Deus dá a artistas, literatos, homens inspirados por Deus em qualquer profissão, grandes monumentos, as 7 maravilhas do mundo antigo e do mundo moderno, a multiplicação da ciência, a multiplicação da tecnologia assustadora. Então, tudo isso é uma inteligência que Deus dá para o homem que também não é cristão, para o homem não nascido de novo. Eu fico pensando que
nós devemos admirar também grandes vultos da história, grandes nomes, e muitos desses também se converteram. Por exemplo, nas universidades, quando se falam de esses vultos da história, é bom lembrar que muitos se tornaram cristãos, muitos cientistas, admirando o espaço sideral, ficaram maravilhados, se converteram. Um grande cientista chamado Isaac Newton se converteu vendo uma maçã caindo de uma macieira. Ele estava debaixo da árvore e ele começou a analisar a lei da gravidade e se tornou um dos grandes cientistas, Isaac Newton, e se converteu. Muitos cientistas se converteram. Isso é bom lembrar que o cristianismo, ele não é anti-intelectual. O estudante da Bíblia deve usar o raciocínio bíblico, porque Deus nos deu mente para pensar, e muito pelo contrário do que muitos pensam, que o Evangelho por ser uma mensagem simples, é uma mensagem assim, que não deve se dar crédito às pessoas que têm grande saber. Mas o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a boa nova, o cristianismo, o que Deus fez para salvar o homem, não está limitado à raça, cultura, religião. Todos devem saber, não descobrir por si mesmo. Temos até um hino que cantamos. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, mas arrependido, a graça vem receber. Salmo 121. O homem de si mesmo nunca descobrirá a verdade. Ele está na cegueira espiritual e a verdade foi revelada. Deus se revelou à humanidade através da natureza, da criação, através da nossa consciência, que é a noção do certo e do errado, através das Escrituras, que é a sua revelação escrita. Mas a maior revelação, ele se revelou através do seu próprio Filho. Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse a Filipe: Filipe, há quanto tempo estou contigo e tu me dizes, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Em outra passagem ele diz: assim como o Pai ressuscita os mortos, eu ressuscito aqueles que quero. Então, Jesus é um com o Pai em natureza. Ele disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Por essa razão, muitos judeus pegaram em pedras para atirar em Jesus, porque não acreditavam que ele, criado em Nazaré, filho de carpinteiro, poderia ser o Filho de Deus, o Messias esperado pelo povo de Israel. Mas ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. E nessa mensagem, Deus faz grandes coisas. Podemos meditar grandes coisas que o Senhor fez e faz. É a preservação de todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 36 que Deus preserva os homens e os animais. No Salmo 124,
Está escrito assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa ao dente dos ímpios. Fico pensando nesse texto quando vejo algum filme sobre animais. Quem coloca a presa na boca do predador? É Deus. Deus alimenta os animais na selva. No Salmo 50, ele fala: todos os animais da selva é meu. Eu sou dono de milhares de montanhas. Aleluia! Quando eu fico pensando nos diamantes, no ouro e na prata e nas pedras preciosas, eu me lembro desse salmo. Eu sou dono de milhares de montanhas. Uma vez num seriado, eu vi num litoral da África, não sei se não é no Serengeti é no país da Tanzânia, mas me parece que no Kalahari, um deserto que fica costeando o Oceano Atlântico, ali perto de Angola, aqueles países ali, e o guia turístico falava: nas profundezas dessa rocha, à beira-mar, no litoral africano, se acha toneladas de diamantes. Aleluia! Grandes coisas o Senhor faz na natureza. O canto de um pássaro, o canto de uma cotovia é sinal da existência de Deus. A regularidade das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Deus fala pelas estações do ano. O instinto das aves é dom de Deus. O cérebro humano. Um dos homens mais inteligentes do mundo, um americano que tem um quociente de inteligência muito grande, tentou fazer o cérebro humano. Ficou quase doido. E começou a ler a Bíblia e descobriu que o carpinteiro de Nazaré é muito mais sábio do que ele. Entrou numa igreja evangélica e se converteu. Um dos homens mais inteligentes, um cientista, tentou reproduzir o cérebro humano. Não deu certo. Deus criou o nosso cérebro. Deus criou o homem perfeito, sem pecado, santo e saudável e eterno. Quando eu falo para as pessoas: olha, você vai morrer, mas Deus não quer. Deus não quer que você morra. Mas por quê? As pessoas acham que a morte é uma coisa natural e não é. A morte é antinatural, é resultado da má escolha do homem, do pecado. Então Deus faz grandes coisas. Em primeiro lugar, queria falar das grandes coisas, a natureza, a criação. Segundo lugar, a consciência. Deus colocou em nós o senso de certo e errado. Romanos 2:14, alguns textos de Romanos, Paulo diz assim: tenho andado diante de Deus e dos homens com boa consciência. Atos 24:16. A consciência nos defende e a consciência nos acusa. Ao aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, se você vier a Cristo, abrindo o seu coração para Ele, não importa o pecado que você praticou e não importa a gravidade da culpa. O sangue de Jesus foi derramado para tirar a culpa e inocentar o pecador, que tem culpa. Por ser pecador, o homem tem culpa, a culpa diante da lei. Mas ele é justificado ao aceitar Jesus, diante da lei de Deus, que é irrevogável, é santa. Paulo diz: a lei é santa, justa e boa. E o homem que cumprir por ela viverá. Me diga um que cumpriu a lei. Moisés? Não.
Noé, não. Abel, não. Eram grandes homens de Deus, mas não cumpriram a lei. Jesus cumpriu a lei. Deus faz grandes coisas, ele cumpriu a lei. Deus faz grandes coisas, ele perdoou nossos pecados. Deus faz grandes coisas, batiza com o Espírito Santo. Deus faz grandes coisas, alegra nosso coração. Deus faz grandes coisas, anima o desanimado. Deus faz grandes coisas, muda situações. Deus faz grandes coisas, permite tragédias com um propósito. Fico pensando no terremoto e tsunami do Japão. Nunca vimos algo tão assustador em 2011. Arrasou uma cidade inteira. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu a queda das Torres Gêmeas em Nova York em 2001? Por que Deus permite tragédias? Furacão, vulcão, tornado. Fica um ponto de interrogação. Por que um Deus de amor permite o sofrimento? É por isso que na Bíblia ele manda olhar para Jesus. Olhe para o sofrimento de Jesus. Olha para a sua vida. Olha a sua biografia que está nos evangelhos. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Quarto lugar, Deus faz grandes coisas, nos deu entendimento, nos deu a graça, a misericórdia de acreditar nele. A Bíblia diz, aquele que crê em Deus, aquele que aproxima de Deus, creia que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam, galardoador. Deus faz grandes coisas curando os enfermos. Deus faz grandes coisas abrindo porta onde está fechada. Jesus, já ressuscitado, entrou na porta fechada e disse para Tomé, Tomé, vem para o meio, toca aqui na minha mão e no meu lado. Sou eu mesmo. Não sejas incrédulo, seja crente. Deus faz grandes coisas. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo ali veio em forma de línguas de fogo, pousando sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Atos 4:31. Deus faz grandes coisas, desperta o homem do pó e põe como rei. O caso do rei Baasa. Deus disse, eu te levantei do pó e te coloquei como rei de Judá, mas tu seguiste os pecados de Jeroboão e fizeste meu povo pecar. Deus faz grandes coisas, levanta o homem do pó. No Salmo 113, ele levanta o homem do pó e faz assentar entre os príncipes do seu povo. A Bíblia chama o cristão de príncipe, não o príncipe deste mundo que se corrompe. A Bíblia diz, não o príncipe deste mundo que se corrompe e crucificar o Rei da Glória, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, mas os príncipes de Deus. Os filisteus chamaram Abraão de príncipe de Deus. Aleluia! Pelo testemunho de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Jesus é o Rei dos Reis. E nós somos chamados, enquanto formos fiéis, somos chamados de príncipe, sacerdote e reis. Está lá em Apocalipse. Deus faz grandes coisas. No século XX, um certo pastor, por 3 vezes, um pastor do Amazonas, Deus deu ordem para ele ir em 3 velórios durante a sua vida ministerial, e ali orou, e Jesus ressuscitou mortos no velório, por 3 vezes. Pastor Celso Lopes. Eu tive a oportunidade de ver ele em Vicente de Carvalho, quando eu era novo convertido, um homem santificado. Foi a vontade de Deus fazer uma obra em certos lugares, e por 3 vezes Jesus o ressuscitou. Eu soube de uma história de um missionário foi à África para pregar o Evangelho. E ali, pregando o Evangelho para uma tribo indígena, aparece uma leoa faminta. E ali Deus operou o dom de maravilhas. O missionário apontou para a leoa e disse: não atrapalhe a obra de Deus. De repente, veio um raio do céu. E Deus quis assim fazer. Deus criou os animais, mas veio um raio do céu e partiu a leoa no meio. O missionário subiu em cima da leoa e continuou o seu sermão. Parece incrível, né? Parece difícil de acreditar nisso, mas aconteceu. Eu soube da história de um missionário, quando era novo convertido. Ele fez, orando por muitos doentes do estado do Acre. Jesus curou muitos enfermos durante o seu ministério simples, no estado do Acre, em Rio Branco, capital do Acre. Deus faz grandes coisas no presente. No passado sabemos que Ele fez grandes coisas. Abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão, mandou as pragas do Egito, salvou. Deus fez maravilhas. A Bíblia diz no Salmo 105 que o povo, vendo os milagres, creram nele e cantaram seus louvores. Mas cedo se desviaram do caminho. Não eram constantes o povo no deserto, por causa do sofrimento. Mas Deus fez grandes coisas no passado. E a mensagem que eu estou transmitindo agora é essa. Deus faz no presente grandes coisas, mesmo que você não entenda o porquê das coisas. Por que aconteceu comigo, Senhor? Um dia desses eu estava lendo a Bíblia em casa, cedo, e louvando, bem baixinho, alguns corinhos antigos, e lendo. Eu estava lendo Isaías, e cantando baixinho muitos corinhos, assim, em espírito de louvor, cantando e lendo a Bíblia, li um versículo, lembrava do corinho. De repente, meu irmão, me faltou o ar. O coração começou a acelerar e não tinha ar para respirar. Eu fiquei parado no meu subconsciente. Senhor, é agora? Tem misericórdia de mim. O ar foi voltando aos poucos. E eu contei isso para minha mãe e até pedi oração para ela. Mãe, o homem só vai dar valor quando faltar o ar. Ainda falei, é a pior dor que um ser humano pode sentir.
É o pior sofrimento. Uma vez eu fui convidado para pregar o Evangelho em Cubatão, no Jardim Esperança, ali perto da Vila Natal. É Vila Esperança? Vila Esperança. Um pastor bem humilde atravessando a rua João Pessoa, em Santos, me viu pregando na praça e me fez o convite. Vai lá no Jardim Esperança, em Cubatão, marcamos a data, eu fui. Era uma favela, na beira da serra. E eu demorei para achar aquele lugar. Quando consegui achar, entrei na viela, entrei na igreja, não tinha banco para sentar, o pastor com um pandeiro na mão e violão, o chão tinha lama, todos tinham que sentar no chão, todo mundo humilde ali, e o pastor alegre me abraçou. Senta aí no chão, irmão, aqui não tem cadeira. Aí todos alegres, cantando que nem um culto africano. Os africanos são muito alegres, motivados para cantar. Eles cantando, tocando pandeiro, cantando pandeiro, hino, louvor. E me apresentou. Trouxemos aqui um pregador de rua para falar para nós a mensagem de Deus. E aí, irmão, eu fiquei sem palavra. O que poderia dizer para um povo tão assim paupérrimo? A igreja assim não tinha nem bancos. O púlpito mal improvisado, uma coisa assim. Só tinha cadeira para o pastor e 2 obreiros, todo mundo no chão. Lama para todo lado, uma coisa bem rústica, tipo uma cabana, no meio da favela. Aí eu estava sem mensagem. O que eu ia falar para esse povo? Porque eu não preparei nada, né? Eu não sabia como é que era o auditório. Aí o irmão passou a falar assim: vamos ouvir o testemunho para os nossos irmãos. Aí ele se levantou e deu seu testemunho assim: meu irmão, eu queria contar uma grande bênção nesta noite. Fez uma encenação, uma dramatização tremenda. E todo mundo curioso, que bênção ele ganhou, hein? Que bênção que ele ganhou, hein? Uma viagem para a Europa, o que é? Senhor, o Senhor me deu uma grande bênção hoje, que os irmãos nem imaginam. Eu fiquei curioso, pensando, o que será, que será? Fala logo, irmão. Aí ele falou: a grande bênção que eu recebi hoje foi o fôlego da vida, de mais um dia. Aí Deus me deu a mensagem. Aí a porta da palavra abriu. Aí depois do testemunho, Deus me deu a palavra, eu falei a palavra. Livremente, como convém falar, como Paulo diz. Veio instantaneamente a inspiração para a palavra. Um homem super alegre, contando uma notícia que o jeito que ele falava, o fervor e a alegria que ele falava, contagiava o nosso espírito. Com tanto fervor, eu quero contar uma bênção, irmão, os irmãos não vão acreditar. Mas ele falava com um espírito tão fervoroso e tão verdadeiro, e todo mundo suspenso. Fala logo, irmão, que eu quero saber o que é. O dom de respirar mais um dia. Porque eu já passei momentos sem fôlego. E o irmão tinha razão. Meu ouvinte, você está respirando com facilidade? Tem apetite? Tem uma profissão? Ou está desempregado, mas não passa fome, só necessidade? Então, não pare de agradecer. Não pare de agradecer. Porque quando faltar o ar, você vai ver o que é bom para tosse. Grandes coisas faz o Senhor por nós.
nos dando fôlego de vida. E terminando essa mensagem, o último salmo. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. No Salmo 98:5, louvai ao Senhor com a voz do canto. Às vezes não temos instrumento, mas temos a boca para abrir e cantar. Bendizei minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tem pessoas que não têm voz para cantar, canta com a alma. Tem pessoas que são mudo, mas servem a Deus. Tem pessoas que são surdos, mas servem a Deus pela mensagem da mímica. A Bíblia diz que Deus fez o cego, fez o surdo e fez o mudo. Você fala, você pensa, você tem um pouco de apetite, tem um pouco de sono, é motivo de agradecer. Grandes coisas faz o Senhor por nós. Mais um dia de fôlego de vida. Mais um dia de 70% de saúde, vá. Você toma remedinho porque você não é perfeito. Estamos envelhecendo? Ah, mas eu tomo remédio. É necessário. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ah, mas os crentes não precisam ir para médico. Quem disse que não? A medicina é dom de Deus. Toda profissão honesta é dom de Deus. Ai, estou com dor de dente. Vai consultar o pedreiro? Quero construir aqui um negócio. Vai no médico ou vai no arquiteto? A Bíblia diz, Deus fez o pobre e fez o rico. Está escrito em Provérbios. Aleluia! E a Bíblia diz, cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. Lá no céu são todos iguais. E na igreja também. Aleluia! Um dia desse, chamaram um irmão lá em Vicente Carvalho de doutor. Vamos escutar o doutor fulano. Ele subiu no púlpito. Irmão, esqueça esse título. Eu sou irmão na fé. Então, doutor é Jesus, né, irmão? Porque ele conhece todas as coisas. Fica com essa palavra. Deus faz grandes coisas. Pense mais na área espiritual, porque tudo que Deus faz durará eternamente. Deus fez a sua alma, fez o seu espírito, queira ou não queira, você vai viver para sempre. Já que nasceu, não pode se perder. Jesus falou assim, aquele que se perder, melhor não tivesse nascido. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 2:15, os que se salvam e os que se perdem. Os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Os que se salvam, cheiro de vida para a vida. 2 Coríntios 2:15. Vamos se salvar? Vamos decidir? Vamos pedir perdão? Vamos reconciliar? Vamos buscar? Vamos fazer o possível para não se perder. Por quê? Porque grandes coisas faz o Senhor por nós. Amém.